Bem, pessoal. Opa, tá me ouvindo direitinho? Sim, sim. O som tá claro? Tá claro. Ou não estão me ouvindo? Estamos de boa. Alô? Tá? Estamos falando aqui, tá ouvindo? Agora eu ouvi. O meu Tá de microfone tá boa aqui falando. o som. Acho que eu não tava ouvindo vocês, não. Agora tá ok. Então, pessoal, é o seguinte. Hoje eu vou trabalhar com vocês um pouquinho sobre o WebGL, tá? Nas aulas da semana que vem, eu vou falar um pouco da parte teórica, mas eu já vou dar uma primeira entrada nesse pequeno tutorialzinho que é de praxe, já há 3 anos eu uso ele, é o mesmo tutorial, só para vocês terem um primeiro impacto com uma tecnologia um pouco diferente, tá? Tipicamente falando, fugindo completamente da parte teórica, trabalhar com WebGL significa trabalhar com algum tipo de biblioteca. A biblioteca padrão é chamada de OpenGL. OpenGL não é uma biblioteca escrita, não é uma biblioteca de uma linguagem qualquer. OpenGL é um padrão, tá? Um padrão aberto. E esse padrão aberto OpenGL tem implementações em C++, Java, JGL. E o WebGL é a versão do OpenGL para trabalhar dentro de navegadores. E aí eu vou mostrar para vocês um pouco dessa arquitetura, como ela funciona. É um trabalho braçal, para vocês entenderem um pouquinho, deve durar 2, 3 semanas, até a gente trabalhar com um framework que encapsula tudo isso aí. Mas trabalhar com esse primeiro momento nos facilita poder entender melhor a arquitetura com a qual a gente vai trabalhar, tá? Então, para brincar um pouquinho, tipicamente o que a gente quer fazer cadê o exemplo rodando? O que a gente estava querendo fazer deixa eu rodar aqui rapidinho. É uma tela como essa aqui. Eu tenho um triângulo e um quadrado rodando. Eu posso mexer com a câmera, várias coisas. E esse ambiente em 3D, isso aqui não é um vídeo. Se eu der zoom, não distorce muito. Isso aqui não é um vídeo. Isso aqui é renderizado online na minha máquina. Os cubos de movimentação em 3 dimensões, tá? Apenas um exemplozinho, um tutorial de adaptação. Como na aula anterior nós conversamos, é bem evidente a diferença de um vídeo para uma renderização on time. Aqui nesse exemplo não está disponível, mas se eu acertar parâmetros, eu posso mexer com a câmera e ter um ambiente virtual dentro do browser. E o grande desafio que o WebGL traz para vocês entenderem um pouquinho que seja, é que existe uma diferença entre renderizar no browser via software e renderizar dentro de uma placa gráfica. E aqui vai ficar um pouco evidente como é que isso aqui funciona, tá? Só uma pergunta rápida: quantos daqui não fizeram ou não estão fazendo compiladores? Não sei se é a pergunta certa, né? Mas quantos não fizeram e não estão fazendo? Eu tô fazendo não, Eu, Alex, nem fiz. eu também não. Beleza. Vou continuar aqui, então. Antes de mostrar os cubos girando, a introdução que eu vou dar para vocês. Tá todo mundo me ouvindo? Porque eu tô com um alerta do Teams de que eu tô com conexão fraca. Tô te Tamo ouvindo, tá? ouvindo. Estamos ouvindo. Oi? Estamos ouvindo aqui, Alessio. Tá ouvindo? Acho que ele caiu aí, galera.
Estou de volta. Acho que eu tenho certeza que houve uma queda de conexão, não é assim? Tá me ouvindo bem? Sim. Então, vamos lá. Sim, Seguinte. Então, o que eu estava comentando é que o WebGL é um padrão. O WebGL é uma implementação desse padrão para tecnologias web. Tecnicamente, como ele é um padrão, se você aprende a trabalhar com OpenGL, você vai trabalhar de forma similar no WebGL, JGL, versões de Python e assim por diante, tá? Então, seguindo um pouco nessa história, nesse caso, nós temos uma característica aqui para o nosso experimento. Tudo será desenvolvido em JavaScript, tá? Não é TypeScript, não é Angular, não é React. Nós vamos trabalhar num primeiro momento com um tutorial de JavaScript básico, beleza? Então, eu vou pular isso aqui, de certa forma, por ser uma aula assíncrona, mas que vocês têm momento para estudar com tranquilidade, que é um tutorial bem trivial de JavaScript, só para quem nunca, jamais viu na vida. Então, para declarar uma variável, eu uso var a, var x, var de variável, não há tipagem, não é varint, não tem float, não tem nada, eu declaro um nome. A qualquer momento eu posso atribuir um valor a esse c, tá? E automaticamente a tipagem já é feita. Então, é uma linguagem mais livre nesse sentido. Eu posso criar variáveis de qualquer tipo, a qualquer momento, do tipo de função. Eu posso dizer que uma variável é uma função ou um objeto. Então, a sintaxe trabalhar com o JavaScript é extremamente mais leve para Java, principalmente para aqueles que não têm contato anterior com essa disciplina. Então, mesmo a chamada, ela pode ser um objeto, um vetor, nada, uma função. É extremamente dinâmico nessa parte de tratamento de variáveis, de nomes, tá? Eu tenho o conceito de propriedade. Então, se eu declarar variável A, colocar prop name 1 e colocar um 2, prop name 2, e aí no caso uma string, a qualquer momento eu posso entender que olha, a variável fruta, ela é uma função e ela retorna prop 1, prop 2 e esse próprio str. A qualquer momento eu posso acessar a.propName e eu vou ter acessar a variável 2. Se eu acessar como um vetor, também vai acessar como se fosse uma propriedade. Então, usar o ponto, que é o seletor de Java, ou o seletor de colchetes, como se fosse um vetor, teria o mesmo efeito prático nessa situação. As duas notações são válidas, tá? Funções objeto, então eu tenho nesse caso, uma função chamada mastiga comida, tem uma função qualquer definida. Eu falo que variável A recebe mastiga comida e recebe uma função. Eu posso chamar A em forma de função, que ela já está disponível, tá? Então, é só para dar alguns exemplos de como isso é extremamente flexível nessa linguagem. Os arrays podem ser criados de forma até similar com Java C++. Var A é um vetor vazio, var B é um vetor de strings. Vai lembrar que o vetor também pode ser de tipos misturados, não há tipo de impedimento. Você pode ter um vetor de funções, tudo é permitido nesse tipo de abordagem, tá? Todo array tem algumas propriedades básicas, eu tenho length, short, push, pop, slice, que é para tirar um pedacinho, então algumas funções básicas de arrays também estão disponíveis, mesmo sem criar um array. Quem trabalha com Java tem que criar um array list para ter acesso aos métodos. Em JavaScript, todo array automaticamente já tem alguns métodos disponíveis, tá? Sistema de herança, nessa versão de JavaScript, é até uma versão um pouco diferente. Então, se eu criar aqui uma variável fruta, e eu vou definir alguns métodos para essa fruta, se eu utilizar agora a banana e falar que ela é um prototype, seria que eu estou fazendo uma utilização de uma banana como se fosse uma fruta, eu posso trabalhar como se fosse uma... Desculpa, misturei tudo. Declarei a variável a classe banana, ela é baseada em fruta, eu posso alocar a nova banana e trabalhar normalmente. Vocês vão ver que a política de nomes e utilização da linguagem ela é extremamente flexível. Nós não vamos trabalhar aqui com herança praticamente, nós vamos utilizar algumas funções num exemplo prático bastante curtinho, mas vocês vão ter contato com essa sintaxe. Para quem já é fluente, já tem algum trabalho externo, sabe trabalhar tranquilamente. Para aqueles que não têm,
vai ter um pouquinho de dor de cabeça só para acostumar no primeiro momento, beleza? Então, a nossa linguagem vai ser JavaScript. Não falei, não vou dar aula de JavaScript ao longo da disciplina. Eu posso tirar umas dúvidas, a gente pode conversar. Até porque nós não vamos programar em JavaScript, fazer um software do zero, neste momento. A gente vai praticamente só usar ele como uma ferramenta. O tutorial que a gente vai trabalhar na disciplina, ele já conta tudo que vocês vão ter que fazer. É quase um copia e cola, só entendendo o mecanismo para fazer o tutorial. Então, para a primeira parte que a gente vai trabalhar é que tudo ocorre dentro de um browser, dentro de um navegador, tá? Então, espero que todos tenham algum contato com a linguagem HTML clássica. Então, eu criei um HTML básico e uma chamada que quando eu carregar o body no onload, quando a página foi executada, eu chamo uma função chamada glstart nesse caso, tá? Essa função glstart foi eu que escrevi, é o tutorial que escreve, vai estar escrito no seu fonte, e ela tem a seguinte dinâmica. Canvas é um elemento de HTML5, para quem trabalha com H1, P para parágrafo. Canvas é um elemento, eu uso um JavaScript básico, onde eu crio um Canvas dinamicamente se ele não estiver disponível, chamei ele de ID CT, onde chamei um tamanho para ele e coloquei esse Canvas automaticamente disponível no body do meu HTML. Eu vou mostrar isso no exemplo 1 daqui a pouco de forma prática, tá? Só que depois que eu crio essa área na minha página que eu posso desenhar, eu seto algumas características dela. A primeira delas é falar que esse canvas, que é essa área da página, ela é uma área WebGL. Isso é importante, porque a área WebGL tem uma característica para o browser muito diferente de outras áreas, tá? Obviamente, eu posso não ter uma placa GL disponível, eu posso ter um browser incompatível. Se não for compatível, eu falo que eu não posso rodar nada no modelo WebGL. Isso tem a ver com driver de sistema operacional, tem vários fatores que podem impossibilitar eu startar um driver, tá? E aí, eu vou mostrar agora na parte prática rapidamente uma função para inicializar o que chama de shaders, buffers e criar um quadrado básico. Isso que eu mostrei para vocês de forma bem simplificada, eu vou mostrar aqui na minha ferramenta com vocês. Embora seja uma pré-informação que vocês têm noção básica de programação web, talvez uma predisposição, vocês já teriam visto JavaScript alguma vez na vida, alguma dúvida direta sobre o que eu falei até agora? Ou de certa forma tranquilo? Tranquilo, viu? Então, beleza. Eu vou inclusive aqui tentar gerar. O tamanho da letra é suficiente? Eu vou aumentar um pouco o tamanho da letra. Como é que eu vou aumentar o tamanho da letra? Nunca precisei aqui no Web Store. Zoom não vai ter, acho que vai ter que ser nas propriedades. Que eu acho que ele fica um pouquinho pequena para explicar na aula nesse negócio. Editor, fonte. Vamos dar uma aumentadinha aqui, né? 1.17. Acho que já é suficiente para brincar. Ué. Ué. Por que que não rolou aqui? Viu aparência. Quick Switch Theme. Editor Color. View Mode. A gente só queria aumentar essa letra aqui, ué. Preferências tinha que ser aqui. Current font is defined to do template. Agora rolou. Legal, entendido. Legal. Então eu vou ter que trocar aqui o esquema.
agora fica até mais interessante. Eu tenho material Darker Aula. Eu tenho material Darker para que eu possa trabalhar. Legal, então beleza. Material Darker Aula. Vou pôr até 18 para falar a verdade. Ok. Então, tipicamente aqui, eu tenho um código HTML simples, apenas para demonstrar para vocês. Acho que todo mundo é tranquilo. O que é um Olá Mundo HTML? Alguém tem uma dúvida em HTML que queira resolver nesse caso? Acho que não, tudo tranquilo. Posso seguir? Então aqui eu não fiz nada de WebGL, eu basicamente criei aqui um Olá Mundo básico. O HTML é constituído de basicamente duas tags principais nesse caso, que é a tag heads, que seria o cabeçalho do meu documento. Geralmente são informações que não aparecem aqui dentro dessa área. E o body, que é o corpo, que geralmente que eu coloco aparece aqui no meio, como Olá Mundo. Se eu escrever aqui, automaticamente eu vou ter uma correlação na página web, com o F5, tá? Vou abrir agora um tutorial 2 diferente, tá? Esse tutorial 2, nesse caso aqui agora, eu abri uma área, vocês não estão vendo nada, tá branco, porque eu simplesmente criei aqui um canvas, que é uma área que eu vou poder escrever, beleza? Então, embora vocês não vejam, se eu mandar inspecionar elemento, que é uma característica do HTML, cara, existe um canvas chamado Canvas WebGL, tá aqui representado por esse quadrado, cara. Quando eu passo o mouse, ele tem essa dimensão de 500 por 500 sendo colocado. Se eu aumentar a dimensão aqui, se eu reduzir a dimensão, ele vai reduzir também. Então, da F5, se eu der agora inspecionar, vocês vão ver que a área ficou menor, tá ok? Então, Canvas é uma área de desenho. Vocês podem entender como num jogo é a quantidade de pixels do seu desktop. É a janela a qual o navegador usa para desenhar alguma coisa ou exibir. A máquina virtual, o ambiente 3D, vai imaginar que a janela é 500 por 500, mesmo que seu monitor seja gigantesco. Esse também pode ser maior ou menor, a seu critério. Beleza? Todo mundo entende que é um canvas. É normal que vocês precisem de alguma explicação, mas até aí tá ok? Ok. Beleza. Tipicamente vocês vão trabalhar comigo com a seguinte situação, tá? Esse tutorial que eu estou fazendo com você aqui rapidinho com os códigos fontes é basicamente o que está pedindo vocês fazerem no tutorial que eu vou entregar para vocês. Só que eu já estou explicando aqui como as coisas funcionam. Nós vamos trabalhar com algumas bibliotecas simples em JavaScript, algumas bibliotecas de função. Uma primeira que eu vou chamar ela de GL-Matrix, é uma biblioteca para manipulação de matrizes, matrizes mesmo, como você sabe, matriz coluna, só que eles fazem operações de matrizes, e contra a identidade, fazer transposta, coisas que vocês aprendem lá em álgebra GAV, que é o pré-requisito dessa disciplina. Nós não vamos fazer essas operações, nós vamos chamar funções prontas da GL-Matrix. Quem quiser pegar a biblioteca, abrir o código-fonte aberto, você vai ver que praticamente lá dentro só tem operações de matriz relacionadas à movimentação de WebGL. Então, é uma biblioteca bastante útil. A segunda biblioteca utilizada vai ser basicamente a biblioteca jQuery para renderização, para a chamada mais prática de JavaScript, tá? E eu mantenho a mesma coisa. Se eu der um F5 nesse exemplo, nada vai acontecer no meu painel, porque eu não fiz nada diretamente. Eu simplesmente carreguei bibliotecas novas que estariam disponíveis, tá? Nesse cenário, uma vez que eu tenho algumas bibliotecas agora pré-disponíveis para a gente trabalhar, eu vou fazer o nosso primeiro exemplo com o GL, a primeira chamada de WebGL, tá? Então a tela continua branca, só que eu declarei uma função iniciar GL, tá? Então agora o fonte está um pouco maior, mas ainda está branco. Eu tenho um canvas chamado WebGL, beleza. Quando eu trabalhar com JavaScript, vocês vão aprender um pouquinho que, na verdade, aqui eu posso declarar um conjunto de funções dentro de uma tag script. O seu fonte está dentro dessa tag script aqui disponível. Eu tenho duas funções que foram criadas, uma chamada iniciar GL e a outra chamada inicia WebGL, correto? Essa chamada aqui é uma chamada jQuery da biblioteca. Vocês vão ter que ler um pouquinho, um tutorial tipo bem básico. Essa função $$ significa uma função automática, uma chamada para o documento,
Então é o seguinte, olha, o documento chama a função WebGL automaticamente. A função inicia o WebGL que está colocada aqui dentro, ela tem o canvas, ele vira aquele canvas que eu criei na mão. Para quem não conhece JavaScript ou jQuery, falar muito bem a verdade, esse jogo da velha hashtag, ele representa a tag ID de uma tag em HTML. Então, quando eu fiz canvas recebe dólar canvas WebGL, existe uma funcionalidade interessante do jQuery, onde eu varro o documento, encontro todos os possíveis elementos que tem esse ID Canvas GL. Nesse caso é apenas um, poderia ser 2 ou 3. Eu pego o elemento 0 e guardo ele na variável Canvas. Então a variável Canvas aponta justamente para aquela área que eu quero desenhar. Eu pego essa variável Canvas e passo por parâmetro para a função iniciar GL, que é a função definida aqui em cima. E aí eu tenho uma primeira funcionalidade no WebGL, que é o seguinte. Eu pego essa variável Canvas que está aí dentro, eu vou mudar o contexto dela, eu vou dizer que agora esse Canvas, eu quero que ela tenha uma funcionalidade de WebGL ou Experimental WebGL, eu estou pegando a propriedade, o contexto de WebGL dentro daquele canvas. Toda variável, toda tag canvas tem essa propriedade. Ela geralmente fica inativa porque ela é pouco utilizada geralmente nos nossos softwares web. Eu busco essa propriedade GL dentro dela. Então é como se o WebGL já tivesse startado. E eu certo agora duas propriedades interessantes. A primeira é o GL Viewport, que é o que eu vou falar inclusive na parte teórica, que é um viewport, a altura e a largura. Então, embora o meu canvas seja 500 por 500, a janela GL vai ser 500 por 500, porque eu pus no viewport o mesmo tamanho do canvas. Então, eu poderia pôr uma janela maior ou menor. É mais ou menos como o seu olho, ele tem uma amplitude muito grande de visualização, aí eu coloco um tubinho, eu reduzi o meu viewport. O meu olho tem uma abertura, eu reduzi o que eu posso ver e eu vou trabalhar sempre na visualização daquilo do viewport. Nós vamos trabalhar com a variável GL sempre. E ela simplesmente é transplantada para o Canvas para fazer a exibição. Tranquilo um pouquinho até aí? Claro, se tiver algum problema nisso, seu software... Pode falar. Olha, o Matheus está pedindo pra você adicionar ele na turma, lá no grupo. Matheus ele tá no WhatsApp ou tá perdido aí? Tá no WhatsApp. Ué, deixa eu ver. Ele estava na aula anterior? Deixa eu pegar aqui o e-mail dele. Qual o Matheus, gente? Espera aqui. Ah, o Bicalho. Ah, realmente eu acho que eu não tinha adicionado ele. Já vou pôr ele no grupo de uma vez no Teams. M. Bicalho Freitas. Eu já chamei o Bicalho. Eu vou aproveitar antes que eu esqueça. Já vou colocar ele na equipe. Adicionar membro M. Bicalho. Pronto, adicionei ele na equipe, porque ele não estava realmente. Voltando aqui à aula. Estamos todos de volta. O Matheus está se juntando. O Matheus se juntou a nós. Está se ligando. Bem, seguindo aqui. Fora isso, alguma pergunta inicial ou por enquanto tudo sob controle? Por hora, tudo ok? Seguindo então até aqui, então não foi feito nada. Se você rodar esse exemplo, você tem a tela branca do mesmo jeito. E aí a gente vai começar a colocar alguma coisa na tela e vão aparecer elementos um pouco mais complexos dentro do meu software, tá? E aí eu vou começar a explicar isso aqui para vocês. Eu vou rodar esse exemplo, ele ainda está em branco, só que agora, olha o que está acontecendo. Eu mantenho a versão antiga, inicio WebGL, não fiz nenhuma chamada diferente até aqui, só setei o viewport, tá? Se vocês repararem, tá um pouco, deixa eu deixar um pouco mais aberto aqui, um pouco mais aberto a telinha. Vocês vão perceber que não tem nada, só que a partir de agora, olha, eu crio uma área script com uma linguagem um pouco diferente de JavaScript. Para falar muito bem a verdade, é bem diferente.
Então, vocês vão entender o seguinte, que eu vou começar a partir daqui e te mostrar. Vocês têm que entender que existe uma forma de programar a sua placa gráfica. E a forma de comunicação dessa placa gráfica não é uma maneira normal da gente programar uma LU ou fazer um programa. O que a gente faz aqui no WebGL, nesse tipo de abordagem, é que eu possibilito criar eu faço um arquivo código-fonte na linguagem da placa gráfica, eu pego esse pequeno programa, envio para a placa gráfica, ela compila, ela aceita aquele programa, eu atribuo uma variável do meu sistema e a partir daí eu posso trabalhar. Então entenda que eu vou criar uma tag ID que tem o nome shaderVS, podia ser o nome que eu quisesse. Esse type ele é relevante porque é uma linguagem muito específica. Ele diz que aqui dentro eu tenho um xShader ou um xVertex. E dentro desse bloco eu posso programar nesta linguagem WebGL, que não é JavaScript necessariamente, mas claro, traz todos os requisitos da linguagem. Então eu vou explicar na hora oportuna, mas eu vou criar um atributo, olha, um atributo vec, que é chamado de aVertexPosition, agora uma variável uMainMatrix, que é do tipo mat4, que é uma matriz de 4x4. Eu crio uma void main, olha, no estilo eventualmente C++ ou /Java, né? Então a void main recebe nada e eu seto que a variável VLPosition, que é uma posição de um pontinho, de um shader, ela é a multiplicação da matriz P, da matriz V e da matriz M, que eu vou explicar no momento oportuno, que são essas matrizes, multiplicado ainda pelo vértice em questão, que é um vertex position. Então, os vértices de um cubo, de um triângulo, o posicionamento deles é definido por esta função, que não é JavaScript. Então, para cada vértice, eu multiplico essas três matrizes, mais o vértice em questão, e eu seto a posição desse vértice na placa gráfica. Repare que ainda não estou chamando, eu apenas declarei esta função. Eu vou fazer uso dela agora, para vocês terem uma pequena ideia de como isso funciona. E o código vai crescer um pouquinho. Eu vou abrir para questões logo na sequência, tá? Então, esse aqui é um novo exemplo, a consequência da escrita, né? Passo a passo. A primeira parte continua toda igual. Aqui também permanece interessante. Eu tinha já criado esse xShader, o xVertex, só que eu também vou criar uma outra função agora, um outro ambiente, que eu chamei de ShaderFS. Esse aqui é o VS, o Vertex Shader, e esse aqui vai ser um Fragment Shader, tá? E eu defino uma variável medium P, tá? E também aqui um outro software, tá? Que roda em outro momento da placa gráfica. Eu digo que essa função bem, o fragment color, o cor daquele pontinho, ele é uma matriz, um vetor, um vec4, vector de 4 posições, comendo o 1. Esse 1 aqui é de alfa. Esse chega o padrão RGB, e RGB alfa, que eu vou falar também em algum momento da aula teórica. Então, o primeiro elemento é o red, o segundo elemento é o green, o terceiro elemento é o blue e o último é o fator de transparência. Esses dois fragmentos ainda não estão sendo chamados. Eles estão sendo criados. Se eu mandar rodar é como se nada tivesse acontecido, porque eu só escrevi os fragmentos. Até aí, ok? Agora, para chamar, vamos usar os fragmentos. Então, repare que são pedaços de código escritos, um pedaço que não foi compilado ainda. Tá? Para o próximo passo, eu tenho novamente o bloco anterior, exatamente igual, repare que não há modificações. Agora eu crio a função iniciar shader, que eu vou mostrar para vocês na sequência, tá? Repare, olha, eu tenho a função iniciar GL, foi criada a função iniciar shader, eu tenho uma função chamada getShader, e a grande diferença é que quando eu inicio o WebGL, além de iniciar o GL, eu inicio o shader, tá ok? E o resto é tudo igual, sendo que aqueles dois fragmentos estão aqui disponíveis. Até aí tranquilo?
Então, ao iniciar o shader, o que essa função iniciar shader faz? Ela vem aqui e faz o quê? Olha que mecânica da máquina que vocês estão manipulando, tá? Mais uma vez. A variável vVertexShader, que eu declarei aqui, eu chamo uma função chamada getShader, que eu criei aqui embaixo, ó, ela está disponível. A função getShader, ela recebe um GL e um ID. E ela está fazendo o procedimento de compilar um shader. Olha só o que ela comenta. Eu falo que a variável shader recebe ID colchete 0. Quando eu chamei aqui em cima, olha, quem que eu chamei por parâmetro? Vertex VIS, que é o nome que está lá embaixo do fragmento. Esse jogo, esse hashtag é isso aqui, ó, é o ID desse pedaço. Então, quando eu buscar alguma coisa no documento com esse nome, vai retornar esse conteúdo aqui. Então, voltando. E aí tem um negócio muito... Parece um mini compiladorzinho, de certa forma, tá? Olha. Shader Script recebe o conteúdo daquela tag. Então, aqui nessa Shader Script, se eu der um System Out nela, um console log, vai aparecer aquele texto daquela tag que está lá embaixo. Beleza? Eu pego esse conteúdo, coloco numa variável k, tá? Essa variável k agora vai ter o conteúdo daquele shader, para ter certeza que tudo está bem certinho. E eu começo um processo que é o seguinte. Primeiro, se aquele fragmento, o tipo dele for xShader, eu vou falar que essa variável shader, eu vou criar um objeto do tipo fragmento. Se ele for xShader, eu vou criar uma variável do tipo shader, vertex shader. Então, essa variável aqui dentro tem um objeto, tá? Que não tem a ver com aquele elemento, mas que se aquele elemento, se eu for compilar um xShader, eu crio um fragment shader, eu crio um objeto que é um vertex shader, um fragment shader, desculpa o trocadilho de nomes, né? Se eu for compilar um vertex shader, eu vou pegar aqui dentro um objeto tipo vertex shader, se não for nenhum dos dois eu não quero, tem vários outros shaders disponíveis, tá? E aí o que acontece? Shader source. O source, para quem sabe um pouco de inglês, seria um fonte, né? Então, aquela variável shader, eu atribuo para ela uma variável str. O que é essa variável str? Quem vê um pouquinho aqui desse fonte, essa variável str vai ter literalmente o conteúdo que é esse aqui. Então, eu varro o documento HTML, procuro alguma coisa que eu quero, encontrei esse txt, literalmente esse fonte, tá ok? Voltando aqui. E falo, olha, sabe esse shader? O fonte dele é esse aqui. Isso está dentro do meu navegador. Aí eu falo, compile o shader. Ele pega esse código-fonte, manda lá para sua placa gráfica, vai para a placa gráfica compila, a placa gráfica cria aquele ambiente, coloca numa cache, tá? E diz que agora está disponível esse fonte para você chamar. Pode dar erro de compilação? Pode. Então, se eu tiver um erro de compila status, eu vou dar um erro que não compilou. E o retorno dessa função é uma variável que aponta para um programa que está lá na placa gráfica e não no seu navegador. É um pouco de cuidado com isso, afinal, vou abrir para perguntas, tá? Então, a partir de agora, olha, quando eu fiz o getShader, ou seja, o que é vertex shader? É aquele fontezinho que se escreveu no documento? É. Só que agora não é mais. É um programa compilado, testado, na cache, preparado para ser chamado pela placa gráfica. Exclusivo só existe a sua placa gráfica enquanto esse software existir. Tá? Então eu tenho Fragment Shader, um Vertex Shader, preparado, compilando. Aí eu vou, quase um processo de manual, eu crio um programa GL chamado Shader Program. Vou adicionar a esse programa o Vertex e o Fragment, que eu tinha criado separadamente. E eu faço um processo de linkagem, como se fosse um compilador. Então, agora, aquele programa que eu criei tem esses dois elementos. As variáveis tem que ter nomes que combinam. Se eles se combinarem, esses shaders, sem um pau de compilação de linkagem, o meu programa está disponível. Então, se nada der errado no meu processo de linkagem, agora eu tenho um shader
e eu digo que aquela área GL que está lá no meu HTML vai usar esse programa para desenhar. Então eu posso ter vários canvas no meu HTML, cada área com um programa diferente, desenhando coisas diferentes direto na placa gráfica. Eu tenho liberdade para gerenciar isso aqui. Beleza? E para finalizar essa primeira parte, o meu programa, eu faço o seguinte, o programa, o meu Vertex Position, as posições, você vai fazer o seguinte, olha, pega o atributo Vertex Position lá do programa Shader Program. É uma variável, tá? Então, no meu programa, eu tenho que ter um Vertex Position Attribute. Quem que é o Vertex Position? Com quem que eu vou linkar? O programa que tem que ter essa variável, quando for trabalhar com ela, vai usar a variável que está nesse programa com este nome. A Vertex Position, obviamente, tem que ser essa variável que eu chamei aqui. Se eu mudar de nome aqui, eu tenho que mudar lá. Porque o programa não sabe o nome que você deu para a variável. Você podia chamar de Vertex Leonan, para usar o Leonan de bode expiatório hoje. Então, a partir daí, nessa minha linkagem que eu trabalho, quando o programa interno da placa gráfica for trabalhar, ele vai buscar os conteúdos naquela variável e vai atribuir nela. Da mesma forma, eu vou habilitar o Vertex Position e o seguinte, no Shader Program, que é o programa que foi colocado, eu vou começar com 3 matrizes iniciais. P, V e M, que eu vou falar na hora oportuna, de quais são o que significa esse P, V e M, são as 3 matrizes gráficas que a gente vai trabalhar. E quem são as 3 matrizes de posição, modelagem e visualização? O PVM, que são as variáveis do programinha que está aqui embaixo. Tá? Muito embora esse programa ainda não funciona, o seu F5 ele não é executado, vocês entenderam o que é este processo? Deu realmente, através de um browser encarado como uma máquina virtual, se você for pensar. Eu crio programas, envio para uma placa gráfica, responsável que tenha suporte ao WebGL, compilo pequenas funções de programa, deixo rodando lá dentro, seto uma área que eu vou fazer um desenho fazendo aquele programa. Como o programa ele é padrão, e aí eu tenho uma interface de comunicação, eu tenho que dizer, ó, esse programa, o programa básico, quando eu for trabalhar com as matrizes, usa essa de cá. Então, ao mudar uma variável PMatrix do programa, eu automaticamente atribuo e mudo a variável do programa shader e assim por diante. A próxima slide, nós vamos entrar, onde vai começar a brincadeira. Mas até aqui é muita coisa, mas deu para entender a mecânica? Sim, foi. Vale lembrar, eu estou falando aqui um pouco de compilador, processo de linkagem. Eu não dei compiladores já faz algum tempo, então não sei se vocês tiverem esses conteúdos nesse de compiladores. Processo de linkagem, processo de compilação. Vocês trabalham como se fosse uma máquina do ordens para máquina. Então eu faço 3 arquivos, compilo eles isoladamente, depois eu tenho que fazer a linkagem para ver se esses pedaços de fonte conversam, depois eu pego esse programa feito, guardado em uma parte externa, e eu tenho que fazer uma comunicação dele com o meu browser através de uma interface de comunicação. Seguindo aqui nessa história, para o nosso quase último passo, eu vou até fazer uma brincadeira, né? Estou escrevendo. O que vocês acham que vai aparecer na tela agora? Alguém arrisca da brincadeira? A tela branca. Até agora foi isso, né, Leandro? Mas vai ser um quadrado. Vamos lá. Então, aqui continuando, tá? Eu aqui tudo igual. Meu iniciar shader, todo igual. Já trabalhei com vocês, ó. É o mesmo programa. O meu get shader é a mesma função. Só que agora nós damos a primeira cara para o nosso sistema, tá? Começa a ter cara. As variáveis MVP Matrix são as matrizes de visualização com as quais eu vou falar na matéria teórica. É uma matriz de posicionamento, a matriz de modelagem e a matriz de visualização. Multiplicando matrizes, eu vou ter operações matemáticas que representam movimentações em 3D, tá? E eu vou falar disso na hora oportuna. Nesse caso aqui, olha só, uma mudança que eu vou descer um pouquinho. Agora, eu chamei, além da função iniciar shader, iniciar GL, iniciar shader, eu crio agora 2 outras funções. Iniciar buffer, iniciar ambiente. Onde iniciar buffer é o seguinte, olha agora o comentário feito aqui dentro.
Eu defino um objeto, uma área que eu vou desenhar. Eu obtenho processos shaders que eu vou usar para desenhar. Agora eu vou enviar os dados para minha GPU com o iniciar buffer. Iniciar buffer simplesmente pega aqueles dados e joga na GPU para preparar o cálculo, para se preparar. Iniciar ambiente vai criar um ambiente de fundo no meu canvas e ainda vai faltar no próximo tópico desenhar a cena, tá? Então vamos para a função iniciar buffer, porque ela é próxima do conjunto, né? Então, antes disso, eu declarei variáveis globais em JavaScript. Se eu crio variáveis fora das funções, ó, elas são variáveis globais. Todo mundo tem acesso às variáveis M, PVM Matrix, Triangle Vertex Shader Position Buffer e Square Vertex Position Buffer. Nessa sequência, então, o que iniciar buffer faz? A variável Triangle Vertex Position Buffer, eu vou criar um buffer, que é uma área que eu vou preparar para fazer um desenho. Esse buffer, eu vou fazer o binding, em português seria uma conversão, beleza? Então, olha, converta o Triangle Position Buffer, que é essa variável, linke ela com o Array Buffer. Então, agora, esse cara, ele é um Array Buffer. Ao trabalhar com o Array Buffer, estou trabalhando com o Vertex Buffer Position. E eu vou criar aqui uns vértices, tá? Nesse caso aqui, ó, estamos em 3D, não estamos? Então, eu tenho um vértice, 0, 1, Z0, menos 1, menos 1 e 0, 1, menos 1 e 0, que são os vértices de um triângulo. 0 e 1, menos 1 e 1, 1 e menos 1. Esse 0, porque não tem profundidade, está na mesma situação. Agora, então, aquele GL, olha, o triângulo, vertex position, se link, se atribua ao buffer, vai para o buffer. Ao alterar essa variável, ela já está no buffer da minha placa gráfica, tá? Então, agora eu vou setar um buffer data, vou pôr um conteúdo no buffer disponível. Eu vou alterar a variável array buffer, tá? E o que eu faço? Eu converto esse vértice em um array float de 32, que é o padrão do OpenGL. Eu não vou explicar isso aqui agora, mas eu faço uma conversão dessa matriz básica em uma matriz adequada e digo que ela é uma matriz para desenho estático. Então, a partir de agora, esse array de vértices está disponível para desenhar. E eu faço simplesmente o seguinte, eu falo triângulo, position, esse mesmo cara aqui dentro. Você tem 3 itens e vai trabalhar com o número, você só cabe 3 e você tem 3 itens, tá? E ao final, para complementar, eu vou assinar um buffer de quadrado. Eu podia comentar, esses dois blocos são completamente independentes. Eu vou criar outro buffer, esse buffer é de um quadrado, square é o nome que eu dei, podia ser blá blá blá. No fundo, square vértices agora, que é a variável que eu aproveitei, olha, ela tem 4 vértices e eu jogo essa variável vértice no buffer. Como o buffer é uma pilha, há de se convir que, quando eu fiz um binding, eu joguei a variável triangle dentro do buffer. Se eu joguei um dado no buffer, eu automaticamente joguei esses vértices dentro da variável triangle vertex position buffer. Quando eu jogo square position buffer, eu empilho uma nova variável em cima da pilha no topo, tenho agora 4 vetores e jogo aqueles conteúdos dentro do meu array de posições. Beleza isso aí? Então, no fundo, o que eu fiz aqui agora foi só pegar, ou seja, eu compilei, fiz 2 programas, coloquei na placa gráfica, agora tem um buffer que eu vou operar, eu empilhei uma variável triangle vertex position e preparei ela com 3 vértices, criei um square position empilhado, primeiro está o vértex, depois está o square, um em cima da outra, e eu preparei para ser operado quando for necessário. E aí, a outra função é bem jumentinha, que ó, CL Clear Color, é para eu sentar como é que vai ser o tipo de fundo do meu canvas, tá? Eu posso brincar aqui à vontade com esses valores, engraçado. Ah, porque eu não mandei desenhar a cena ainda. Quando eu desenhar a cena. Mas aqui é um fundo preto, tá? 000, RGB. Eu brinco no próximo slide de brincar um pouquinho com isso aqui. E também o conteúdo da aula teórica são os algoritmos que a gente vai ter de profundidade, GL Depth Test. Nós vamos na parte teórica discutir os algoritmos. Mas no OpenGL, cara, eu vou usar o que eu quero. Ah, eu quero o Depth, eu quero o ZBuffer, eu quero qual algoritmo? Eu seto e ele vai usar. Eu não implemento algoritmos clássicos. Então, tudo isso que foi feito até aqui foi só para preparar o ambiente para o último passo, que basicamente
vai desenhar um triângulo e um quadrado. Nós vamos agora finalizar essa odisseia para desenhar um triângulo e um quadrado. A partir daí, acho que ninguém mais aqui vai dizer na vida que queria entrar no Cefet para fazer joguinho, porque para desenhar um quadrado e um triângulo eu gastei 200 linhas, né? Nós vamos aqui de novo na nossa aventura, tá? Agora eu mudei um pouco o formato do programa. Joguei lá em cima as variáveis globais para ficar mais organizadinho, tá? Continuo minha função iniciar GL, que na verdade o último passo foi descomentar e desenhar a cena. Iniciar a GL permanece exatamente igual como já foi explicado. Iniciar shader também funciona exatamente igual como já foi explicado previamente. GetShader também é exatamente a mesma função disponível. Iniciar Buffer também já foi toda destrinchada exatamente. E iniciar Ambiente. E agora falta uma função que mnemonicamente se chama o quê? Desenhar cena. Então depois que tudo está preparado, eu vou desenhar. O que é desenhar? Primeiro, eu vou limpar tudo, né? O GL Clear. Vou limpar o buffer de cor e o buffer de profundidade para começar tudo de novo. Vocês vão ter agora uma parte até interessante quando eu falo da matéria teórica, né? Porque eu crio uma matriz de perspectiva. Vai demorar um pouco a chegar na matéria teórica. Vocês vão brincando com essa parte prática enquanto eu ando com a teórica. Então, só lá que vocês vão ter um entendimento razoável sobre isso aqui, tá? Então, eu tenho uma visão de perspectiva. Vocês vão entender que a gente tem algumas matrizes visuais para trabalhar. A primeira é a modelagem que eu tenho, depois é a forma de visualização, e depois a perspectiva, que é o ângulo que eu estou vendo a cena. Então, a minha perspectiva, em especial, ela é de 45 graus, tá? O ratio, o aspecto do meu viewport é 1:1, né? 500 por 500 é 1:1. Se a gente falar em widescreen, é 9:9. Qual é o formato da minha janela? É 1:1. E alguns parâmetros que a gente vai trabalhar depois, e eu falo um pouquinho sobre isso aqui, quem quiser curiosidade depois mexe, porque a aula é bem do ponto de vista de aventura, né? O que é essa função? Tá, essa mat4 é uma função da biblioteca GL Matrix, tá? Então, isso aqui não é uma variável, não é um objeto tipo do Java. Em JavaScript eu tenho variáveis de entrada e saída. Então, essa função perspective, mat4 é uma classe, como se fosse uma função estática. Chamei a função perspective, esses são os parâmetros e o resultado eu guardei na matriz de projeção, tá? Nesse caso aqui, ó, mat4 identity, eu vou guardar uma matriz identidade na variável mmatriz1 e vou guardar a matriz identidade na matriz vmatrix, tá? Matriz identidade, para quem lembra um pouco de Gaave, é uma matriz que se eu multiplicar, o resultado dá 1, tá? Eu vou nem abrir para perguntas, não, eu vou vomitar todas essas funções aqui e no final a gente abre para uma brincadeira de perguntas sobre esse primeiro tutorial, tá? Tecnicamente falando, continuando, eu vou criar agora um vetor, tá? É um vetor... Deixa eu juntar isso aqui, porque eu não gosto dessa anotação. Então eu vou criar um vetor, tá? Que eu tenho uma biblioteca chamada vector_tree, eu vou chamar a função set. O que ela faz? Cara, ela pega esses -2, 1, -10, que é um vetor, e joga esse vetor, vect7, na variável translação, translation, que é a variável de translação. Transladar é mover um objeto de lugar para outro. Tipicamente, aqui que eu estou fazendo? Eu estou pegando numa translação e vou jogar esse objeto a -2 no x, 1 no y e -2 no z, tá? E aí eu pego e vou criar uma matriz de translação. O que a matriz de translação faz? Ele pega a mmatrix original e multiplica pela matriz de translação. A original era uma matriz de identidade. Então, se eu tenho 1 e translado ela, eu vou ter uma nova posição, a matriz considerada. A partir desse momento, o que eu faço? Eu jogo o Triangle Vertex Position do buffer, que é aquele software preparado, aqueles vértices preparados, jogo ele lá, tá? Depois que eu joguei ele no buffer, ele está preparado para ser executado, e eu faço uma atribuição. Eu pego o shader, falo que o position definido a partir de agora é o vertex position escolhido, vai guardar aqui essa variável, no vertex position, novo vertex position, vai ser o triangle item size, que é quantos elementos eu tenho no buffer de triângulo, uma operação de float, alguns pontos que eu não vou trabalhar aqui agora para a gente relaxar um pouquinho. Vou colocar
essa função setMatrix uniformes, ela simplesmente faz o quê? Olha, ela pega todas as 3 matrizes que estão empilhadas e joga no buffer, de uma vez só. Porque para fazer uma operação de visualização tem que fazer a matriz do modelo, a matriz que eu visualizo e a matriz de perspectiva. Então eu pego todas essas 3 e jogo no buffer, tá? Então eu empilhei, nesse caso, o vertex position, atribuí os vetores dele para o programa, empilhei as matrizes de transformação, achatei as 3 e aparece o triângulo na tela. Da mesma forma, eu tenho aqui uma nova translação no meu objeto, empilho as matrizes originais, M-matrix da identidade, então eu translado de forma da identidade, faço uma conversão, tá? Nesse caso, eu empilho tudo de novo, faço um movimento de desenhar e na sequência, então na sequência que eu tiver um vertex position, eu vou empilhar todos esses elementos e fazer o desenho na tela. Por consequência, eu vou ter agora o desenho de um triângulo e um quadrado que vão ser definidos nessa situação. Bem, o resultado de toda essa parafernália é um quadrado e um triângulo. Antes de eu brincar com os parâmetros e mostrar para vocês algumas coisinhas, vocês entenderam que eu tentei explicar em quase 40 minutos para explicar o primeiro tutorial. Acho que nunca fizeram um Hello World tão longo. Perguntas? Até o Leonardo tá chocado, não vai perguntar nada? Acho que todo mundo ficou chocado, sabe nem para onde começar a perguntar, não é assim? Pois é, em cima de perguntas. Vamos lá, gente. Eu vou brincar com vocês com um pouquinho com os parâmetros, tá? E é claro que eu estou adiantando. Essa aula ela é um pouco mais prática, no sentido que tem um tutorial, vou até mostrar para vocês aqui já, ó. Deixa eu puxar ele aqui. Além do vídeo que vocês vão ter disponíveis, tem esse tutorial aqui, ó. Então tem um texto todo explicadinho. Só que eu não dou fonte, tá? O fonte vocês vão se virar para fazer sozinho. Mas o fonte está escrito aqui, ó. Tudo tem fonte para copiar e colar. Então, vendo essa aula vídeo e rodando o conteúdo que está aqui disponível, olha, vocês têm a opção de entender um pouco melhor o que eu estava falando. Então, além da parte prática, eu tenho aqui uma explicação do que acontece. Só que essa explicação vocês vão meio que engolir no primeiro momento, porque ao longo das próximas 2 semanas eu vou fazer aulas teóricas explicando o que são todos os conceitos de computação gráfica que estão isolados. Mas para fazer uso, você não precisa da parte teórica. Então a ideia é que vocês façam uso desse ambiente e na medida que eu for dando uma aula, da aula teórica, vocês vão entendendo um pouco melhor. Então tudo que eu fiz aqui em sala está descrito aqui nos tutoriais prontos para você. Só copiar e colando e juntando as pecinhas que vocês vão ter o mesmo tutorial que eu fiz com vocês aqui. Até aí tranquilo? Pelo menos para vocês ficarem menos desesperados. Então, são vários tutoriais. Ó, mano, acho que acho que vai rolar o aspirador agora não. É que acho que o aspirador vai rolar agora não, tô dando aula. Só tô limpando aqui em casa aqui, aí foi o aspirador na história. Bem, eu vou brincar um pouquinho, só mais uns 15 minutinhos. Eu vou brincar com vocês um pouquinho, mas o primeiro tutorial fala só do quadrado e do retângulo. O segundo é só para adicionar uma corzinha no quadrado. O terceiro, ele vai fazer uma movimentação muito simples, ó, do que está acontecendo. No terceiro, eu dou movimentação 3D para esses objetos. No quarto, a gente coloca uma textura no objeto. E aí a gente encerra esse ciclo. Tem até mais um para você brincar um pouquinho com iluminação, tá? E o mouse. Mas são só tutoriais para vocês se acostumarem. A gente não vai usar isso na parte 1 do trabalho, mas é importante vocês terem noção de como isso aqui funciona. Então eu vou destrinchar um pouquinho agora o exemplo, só para vocês entenderem um pouquinho da mecânica e eu poder encerrar a aula, liberar os tutoriais e deixar vocês brincando, desenhar triângulo e quadrado. Posso continuar?
Ou alguma pergunta momentânea? Ninguém? Todos estão felizes e satisfeitos? Pode continuar. Então vamos lá. Primeira coisa interessante, tá? Essa aqui é a função que desenha, então ela que é a principal responsável. Então, obviamente, se eu fizer aqui um comentário da função que desenha o quadrado, eu vou dar um F5 aqui, ó, e desenho só o triângulo, não é assim? Beleza. Se eu quiser, como isso aqui é uma translação, eu parto do pressuposto, ó, vamos supor que nesse caso eu não tivesse uma translação, tá? Eu não tivesse a translação empilhada, se eu só comentar isso aqui e dar um F5 nesse momento, ele nem apareceu. Mas o triângulo existe? Ele existe, só que ele não está disponibilizado, olha só. O triângulo foi desenhado num lugar, olha só, matriz de identidade seria 1, seria 0, 0, 0, né? Nesse caso, um vetor sem multiplicação. Se eu fizer isso aqui, ó, o triângulo não existiu. Mas se eu mandar esse triângulo agora, era menos 10 que estava, né? Isso. Se eu mover esse triângulo para menos 10, e fazer um F5 agora, olha só. Por que ele apareceu e por que se eu colocar 0 ele não aparece? Porque o triângulo ele é desenhado na mesma posição da câmera, né? Então eu estou com a câmera aqui e o triângulo desenhado aqui. Como é que eu vou ver alguma coisa desenhada na mesma orientação que eu estou? Eu não consigo enxergar. Então eu tenho que manter. Hoje, nesse caso, a câmera é posicionada na origem do objeto. Se eu for menos 1, eu já estou falando agora que o objeto está atrás da câmera, olha só. Então agora eu vou movimentando, transladando esse objeto em menos 1, menos 5. Então o triângulo foi desenhado, só que ele não está visível para a câmera. Da mesma forma que eu posso colocar com menos 5, eu posso mexer no eixo Y, tá? Opa, menos 5 foi muito. Depois eu falo um pouco da relação desses parâmetros, tá? Então repare que isso aqui, a origem é o centro, tá? Então menos 1 eu desci um para o triângulo para baixo. Obviamente, se eu colocar um para cá, eu vou ter a movimentação do triângulo nesse quadradinho. Então, isso aqui é um vetor literalmente de translação. Eu translado o objeto na minha tela. F5. Fica claro nesse primeiro momento o que é uma translação do objeto? Ele foi desenhado, mas eu tenho que colocar ele no lugar certo para ele ser exibido. Fechou? Sim. Agora eu vou fazer outra coisa interessante, olha. Se eu descomentar o quadrado, né? Se eu descomentar o que estava aqui, vocês vão ter um quadrado desenhado, correto? Só que vai ter uma coisa muito, muito interessante a partir de agora. Olha só. Eu vou comentar o triângulo, tá? E eu vou dar um F5. Cadê o quadrado? Por que eu desenhei o triângulo e o quadrado sumiu? Vou fazer uma brincadeira com vocês agora, ó. Eu vou colocar aqui, ó, menos 5 por quadrado, tá? O quadrado ficou menor, não ficou? Então, 0. Se eu colocar 0, ele vai ficar maior, né? Se eu pôr menos 5, ele vai ficar menor. Tranquilo isso aqui? Agora, olha que efeito interessante. Eu vou comentar de novo o triângulo. E eu vou salvar com menos 5. O triângulo está aqui, não está? Mas se eu colocar 0, o triângulo não está aqui mais. Por quê? Por que se eu deixar 0, que é o valor original, se eu colocar sem o triângulo, o quadrado não aparece, e se eu colocar o triângulo na tela, o quadrado aparece? Alguém sabe chutar uma possibilidade? Ou entender a mecânica dos números muito rapidinho? Sim ou não? Todo mundo ficou confuso? Eu não entendi muito bem, não. Vamos lá, tá? A máquina de estados da placa gráfica ele é uma pilha, tá?
Então, aqui eu fiz um exemplo com vocês, olha, que eu comentei o triângulo inteiro. Aí eu desenho e não aparece o quadrado. Eu vou descomentar só essa linha aqui, ó, do Translation. E eu vou dar, opa, eu vou salvar e não vai aparecer, beleza? Só que é o seguinte, olha que interessante que eu vou desfazer agora o triângulo, tá? Eu vou colocar 0, 0, 0 aqui. 0, 0, 0. Você acha que o triângulo sumiu? E aí, gente, o triângulo sumiu? E aí, Michael? O triângulo sumiu? Não, eu não tô vendo o triângulo, mas eu acho que o quadrado tá na frente do triângulo. Exatamente. Assim, lá, Ah, a parte do WebGL que renderiza, ele dá a posição do canvas de acordo com o que está no topo da pilha? na verdade, não é topo da pilha. É que vocês vão ver aqui, olha só. Eu estou mexendo, ó, e o triângulo encheu. Então, o que aconteceu? Eu vou falar um pouco sobre coordenadas geométricas, geográficas no mundo gráfico infinito. Qual que é o grande transtorno? Eu sempre que eu desenhar alguma coisa, eu vou desenhar com base na última coisa que eu desenhei. Nesse caso aqui em especial, olha, eu tenho um vetor que chama translação, tá vendo? Eu vim aqui, esse vetor de translação, eu setei -2, 1 e -10. Esse vetor de translação, ele é usado na hora de desenhar, tá? Tem uma atribuição, beleza? Aqui, ó. Então, olha o que eu fiz aqui agora. Olha a operação que eu estou fazendo. Deixa eu comentar esses dois aqui para vocês verem agora. O quadrado agora apareceu. Por quê? É uma pilha, tá? Eu criei um vetor de translação, guardei. E eu fiz o seguinte, eu peguei esse vetor de translação e apliquei na minha matriz de modelagem. Então, a partir de agora, a matriz, olha, isso aqui é multiplicação de matrizes, tá? Opa, desculpa, fechei, desculpa. Aqui, ó. Isso aqui é multiplicação de matrizes. Então, M-matrix vezes translation. Multiplicação de matrizes, vocês sabem que o número de linhas tem que ser o número de colunas, né? É guardado em M-matrix. Então, o M-matrix agora, ele é a matriz resultado da translação desse vetor na matriz original, que é a matriz de identidade. Eu não zerei essa matriz. Quando eu apliquei agora a translação, eu apliquei translação no M-matrix, que tem o conteúdo da matriz anterior. Então, eu transladei, apliquei outra translação e o quadrado foi aplicado. Fica claro isso aí? Sim, ficou claro agora. Então, eu vou empilhando as matrizes. Para desfazer isso, olha o que eu poderia fazer. Eu poderia zerar essa matriz se fosse do meu interesse, olha. Nesse caso, eu transladei, alterei a matriz matrix que está lá na memória para rodar no modelo. Aqui eu zerei a matriz, eu vou pôr até aqui um -8 de novo, para ficar diferente. Vou dar um F5. E olha só agora, o quadrado está maior. Por quê? Eu desenhei o triângulo. Se eu mover o triângulo, o quadrado não move. Tá vendo? Se eu descomentar aqui o M-matrix, eu vou pôr aqui -3, o quadrado e o triângulo se mexem juntos. Então, vocês vão aprender que aqui nesse trabalho um grande jargão da computação gráfica, de que eu tenho empilhar e desempilhar matrizes, multiplicação de matrizes, é isso que faz a mágica inteira ocorrer. Então, eu implico uma transação, empilho outra transação, multiplico as matrizes. Então, essa matriz agora, que eu vou empilhar, nos outros tutoriais, você é obrigado a fazer o quê? Empilha matriz, empilha desenha, desempilha, desenha. Então, você controla a pilha de execução para fazer o desenho que você quer. E essas operações acontecem tão rápido na placa gráfica que é por isso que ela não pode rodar na LU, porque a sua CPU não tem disponibilidade tecnológica para ficar multiplicando matrizes.
E isso basicamente é a mecânica básica para você desenhar alguma coisa em computação gráfica. Tipicamente falando, então, para fechar um pouco o assunto de hoje, eu tenho essas multiplicações. Eu vou pôr esse tutorial disponível para vocês. Aqui eu brinquei um pouco somente com as dimensões, né? Eu vou rodar aqui de novo para ver se está tudo certo. Vou até... Não, vou... Deixa eu pôr aqui onde estava. Deixa eu colocar aqui onde estava. Tá lá o quadradinho. Vou voltar para o original, que estava uma posição até legal. Beleza, vou voltar aqui para o conteúdo original. Então, para as últimas coisas que eu vou brincar aqui, obviamente, a minha variável inicia ambiente, ela também pode setar uma cor de fundo, né? Eu posso aqui brincar com a cor de fundo, que é o red. Então, RG. Então, se eu colocar aqui, eu vou ter um green, né? Então, eu posso brincar aqui, isso aqui é só para limpar a cor de fundo de background, tá? Não vou mexer aqui com o alpha por enquanto. Outra coisa que dá para brincar a partir de agora é a posição dos triângulos, ó. Eu falei que é um triângulo, mas ninguém disse que é um triângulo, porque eu posso também querer desenhar o quê? Um triângulo com posições diferentes. Eu queria também poder fazer o quê? Distorcer esse triângulo para ele não ficar equilátero. Eu posso ficar brincando com ele com os vértices sem problema nenhum. Se eu quisesse desenhar aqui um quadrado que não é um quadrado, basta eu esticar um vértice dele, que o negócio vai ficar estranho. Tá? Então, dá para brincar, desenhar outros elementos, fazer uma pilha enorme, desenhar coisas bem legaisinhas com esse trabalho, simplesmente criando novos objetos, empilhando e desenhando da maneira que você achar bem razoável. Podemos declarar como, entre aspas, encerrada a parte de exposição, bem longa do tutorial que está todo escrito. E eu abro para perguntas, vou disponibilizar o fonte para brincar. Na próxima aula eu vou falar da parte teórica, assim, eu vou ter uma aula sobre cor, uma aula sobre translação, são várias aulas isoladas, vários pedacinhos que vocês vão encaixando na hora de trabalhar com isso aí. Perguntas? Alessio, para entregar é o primeiro tutorial? Bacuque, eu faço bem de verdade o seguinte, tá? Esse semestre eu vou fazer uma coisa até diferente. Nos semestres anteriores, o trabalho era rodar o tutorial. Rodar o tutorial, de verdade, de coração, é literalmente ler, copiar, colar, né? Todos os textos, todos os pedaços de fonte estão escritos. Você vai só montando isso que eu mostrei para vocês aqui agora. Põe o primeiro pedaço, põe outro, entende? E eu tô dando um vídeo completamente destrinchado para vocês, que não é um vídeo que eu dou, que eu faço, obviamente, na aula, né? Porque na aula vocês não têm o vídeo destrinchado. Vocês ouvem uma vez, ficam chocados, vai para casa e fica louco. Aqui vocês vão ter um vídeo para trabalhar. Então, o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou pedir para vocês não só desenharem o tutorial, vocês vão sim brincar. Eu ainda não sei como, tá até uma parte criativa que eu não pedi isso antes, vocês vão desenhar outras coisas. Então, aqui, ó, olha só para você ver. Aqui eu tenho um triângulo e um quadrado. Então, o primeiro tutorial, se eu rodar aqui, ó, tudo isso tem tutorial pronto, tá vendo, cara? Então, o que eu vou pedir para vocês? Desenha um palhaço com triângulos, quadrados e círculos e linhas. Aí você trabalha igualzinho aqueles criancinhas idiota, né? Você pode fazer um palhacinho lá com triângulo e assim por diante. Beleza? Mas eu já vou disponibilizar o tutorial. Vocês vão poder brincar. O tutorial é suficiente, tá ok? E na sequência vocês podem brincar como quiserem, né? Eu vou dar um trabalho diferente. Mas a primeira parte é executar o tutorial e começar a entender como é que ele funciona. Mas eu vou já de uma vez, então. Primeiro momento, pense em simplesmente ler o que está acontecendo, porque eu não vou explicar em aula com vídeo todos os tutoriais. Eu vou gastar aulas infinitas para isso. Eu dei o primeiro, vou explicar talvez os pontos principais dos últimos 2 ou 3, e vocês vão ler sozinhos e vão se virar com o resto. Claro que, tendo dúvidas, eu volto para aqui sala de aula e explico tudo o que precisar. Entendeu? Há de se convir que esse vídeo de 1 hora, por exemplo, tudo que eu falei aqui está literalmente escrito no documento. Só que aqui, como eu estou testando, rodando e vou explicando, é um material melhor do que ficar lendo um texto gigantesco com um monte de pedaços para copiar e colar. Mas o grande ponto o primeiro é estático, o segundo tem cor, o terceiro movimenta e o quarto movimenta em 3D.
Mas cada um deles vai aumentando um pedacinho do fonte original. O que eu tinha que falar por hoje é isso, e agora é com vocês, que vocês querem saber, fora a pergunta do Abacuque. Pronto? Alex, uma coisa que eu não entendi muito bem é onde é que começa a origem desses desenhos. É a Se é gente no que... canto esquerdo ou No se é no meio centro. do quadrado. No centro. Você pode escolher, mas se você não setar lugar nenhum, é no centro. O 00 Tá. a origem é o 00. Mais 1, menos 1, mais 1, menos 1. Ah, tá, beleza. Mas você flexibiliza todo esse sistema de nomenclatura de geometria, tá? Só que aqui a gente não vai mexer com isso porque Deus o livre, né? Mas eu vou ter uma aula sobre posicionamento, vou explicar. Tem a questão do canvas, que é como você distorce. Quer ver? Olha um exemplo bem interessante aqui, quer ver? Aqui, ó. Isso aqui é a proporção da minha perspectiva. Que no caso é 1 porque é 500 por 500. Opa, deixa eu ver o certo. Acho que é esse aqui, né? Eu posso falar que a minha proporção, ela não é mais agora... Olha o que aconteceu. Por que ficou achatado? Entendeu o efeito que aconteceu aqui agora? Olha, ficou achatada a minha tela. Aí eu vou falar para vocês nas aulas teóricas. Por exemplo, olha, quando eu faço um desenho, eu desenho no mundo computacional virtual isolado. Aí eu modelo e faço uma cena fictícia no mundo virtual. Depois eu tenho que pegar essa foto e converter num formato de tela que caiba no meu viewport. Então, todos os cálculos são feitos numa figura quadrática 1 para 1. Na hora de gerar o resultado final, eu posso distorcer. Como se eu pegasse um papel, né, e esticasse ele na hora de exibir. Então, são vários processos que podem brincar aqui. Isso está escrito no texto com muito mais detalhes do que eu falei aqui. Entendeu, Mike? Então, a origem fica no 00. Aham, sim, entendi. A proporção também eu entendi a ideia dela. Tome cuidado também, quando quem for brincar em casa, com esses índices, né? Porque vocês ainda não têm noção dos índices. Olha só, o que é menos 10? O que é menos 100? Olha só, já era. Tá tão pequeno que eu não consigo enxergar. Entendeu? Outra coisa que acontece muito. Beleza, menos 8 vai. Ó, sei lá, menos 10 aqui vai aparecer. Só que agora é o seguinte, se qualquer valor positivo não aparece. Por que qualquer positivo não aparece? Que tá atrás da câmera? Só que eu posso pôr aqui, por exemplo, ó, eu pus 1 e menos 10. O quadrado apareceu, o triângulo não, porque o triângulo está atrás da câmera, eu andei com o objeto para frente e mandei o triângulo para trás. Só que a minha câmera, ela está fixa. Se eu criar aqui os mecanismos de manipulação de câmera, eu posso desenhar atrás e mover a câmera em vez de mover o quadrado. Porque tudo é relativo, né? Aqui o meu teclado não está funcionando. Mas se eu ativar o modo de visualização, eu posso pôr o triângulo atrás, deixar ele lá atrás e mover a câmera para trás. Entendeu? Basicamente isso. É um pouco chatinho a parte de JavaScript, mas é bem legal brincar com isso aqui, inclusive. Eu abandonei o OpenGL, já vai fazer uns 4 semestres. E tem sido uma experiência bem legal. Deixa eu ver se eu abro rapidinho aqui, só por curiosidade para vocês. Alguns exemplos do ano passado. Nem estão aqui, mas tem uns trabalhinhos super legais. Tem alguns trabalhos, assim, fenomenais dos meninos dos anos anteriores. Joguinhos bem complexos. Não tem nenhum aqui? A frame... não sei cadê os trabalhinhos da galera. Mas tem uns trabalhos... Vocês vão ver uns trabalhinhos bem interessantes. Belezinha? Enquanto eu terminar a aula, eu vou até ver se eu baixo um programinha aqui para vocês verem. Tudo sob controle ou podemos quase dizer que está encerrado? Vamos ver o do Vinícius?
Isso nem existe. Um trabalho legal. Guilherme. Não. Tem Leandro. Tem que achar aqui algum joguinho que os meninos fizeram. Caramba, não sei cadê os joguinhos mais não. Ó, a tela vai dar errado, né? GitHub. É Matheus Otero, não era? Mas bem, na próxima aula depois eu mostro pra vocês uns trabalhinhos que são joguinhos bem legais Tem uns joguinhos bem interessantes que dá pra fazer. Mas na hora oportuna eu demonstro. Hoje não vai rolar até que o tempo já acabou. Sossegado? Beleza. Então, tudo bem. Nós seguimos. Alex, você já postou esse material no Siga já? Vou postar já agora. Eu vou fazer o seguinte, por desencargo para não ter transtorno, eu vou fazer um zip e vou mandar no grupo do WhatsApp. Mas eu já vou postar na ferramenta lá já. Beleza. Tá bom? Hello. Então, tudo sobre controle. Hasta depois e se cuidem. Encerrando por hoje. Valeu, até mais. Valeu, palestra. Até mais. Valeu, Alessio. Falou. Valeu, falou. Falou, até mais.